fala que o seu corpo está condenado. E esse corpo será completamente destruído por causa do pecado. Então quando você morre aqui nessa terra, o que acontece? Você vai para 7 palmos debaixo da terra. Depois de algum tempo, você vai pegar os seus ossinhos lá, enfim, e tudo virou pó. Não tem mais, existe mais carne, existe mais o seu corpo. Por quê? Esse corpo já está condenado à destruição. Então você não é esse corpo. Fala para o seu irmão, você não é esse corpo. Tanto é verdade que você vai perceber que depois de um tempo vai enrugando, e fica tanta ruga, tem que usar plástica, né? Então, você vai mudando, por quê? Porque você vai perdendo a essência daquele corpo bonitinho do bebezinho. Mas só que temos também uma alma, fala comigo, alma. E essa alma, ela foi corrompida pelo pecado. A alma foi transfigurada pelo pecado. Então quando Adão estava lá no Éden junto com Deus, a alma dele, ele estava completamente ligada a Deus. Então ele pensava como Deus, ele sentia como Deus, ele vivia como Deus. Mas só que quando o pecado entrou, ele desconfigurou. Eu não sei se você já viu no seu computador, acontece às vezes no meu. Às vezes eu quero apertar o botão delete e não deleta, desligar não desliga, porque um vírus entrou e impediu que a função principal do computador acontecesse. E aí começou a desfigurar. O que precisou acontecer no meu computador? Formatar. Então você está nessa terra sendo formatado para viver uma vida no Espírito. E de fato você também tem um Espírito. E esse Espírito de fato é o Espírito que está alinhado com Deus. Tanto que em Romanos capítulo 12, daqui a pouco eu vou ler sobre esse texto, fala que existe uma batalha na sua mente. Gálatas capítulo 5, fala que existe uma guerra entre a carne e o Espírito. Existem as obras do Espírito, os frutos do Espírito e as obras da carne. As obras da carne que é o que? Ativar o seu corpo junto com a sua alma, para você viver uma vida pecaminosa, viver uma vida longe de Deus. Mas o Espírito, ele tem os frutos do Espírito, que quer trazer a sua alma à essência de Deus, e você tem um bom, um íntimo, um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Então fica essa guerra entre eu e você. Então eu e você estamos nesse processo de transformação. Porque Gálatas fala que precisamos também andar no Espírito, porque nós não andamos. Se você é Espírito, que é uma convicção, que é uma verdade absoluta, você é o Espírito, porque depois disso, depois da morte, voltando ao que eu estava falando, depois da morte, fica somente a sua alma e o seu Espírito, e a sua alma será comandada em nome de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, e com o seu Espírito, e você vai fazer a vontade do Senhor. Então nós precisamos entender, se somos Espírito e queremos nos conectar com Deus, viver eternamente com Deus, precisamos andar desde já no Espírito. E para andar no Espírito, nós precisamos transformar a nossa alma. Fala para o seu irmão, transformação da alma. Fala para o outro, transformação da alma. Então, grave esse versículo. Nunca se esqueça, você é Espírito. E para isso, para você viver a vida no Espírito, precisa andar também no Espírito. Trazer a vida no Espírito, ser o estilo de vida com você. Amém? E o livro, que é o livro Movidos pelo Espírito, de fato te ensina a andar no Espírito. Ele está te mostrando tudo que o Espírito Santo quer cooperar com você. Porque, sinceramente, irmãos, vamos ser transparentes. Como você vai viver uma vida sem pecado deste mundo, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a ajuda do corpo de Cristo, sem a ajuda da palavra de Deus? Se você que vem todos os domingos ao prédio, fazer comunhão com os irmãos, todas as quintas, ou sextas, ou sábados, você está lá na célula, junto com os irmãos, você faz o curso de terça-feira, de maturidade e CTL, você tem discipulado na quarta-feira com seus irmãos, ainda assim, você tem dificuldade de andar no Espírito, imagine aquele que não faz nada. É muito sério isso, porque nós precisamos treinar no nosso Espírito. Nós precisamos ativar, na verdade não é treinar, ativar o nosso Espírito,
para transformar nossa alma. Ou seja, quanto mais envolvido com a obra de Deus, quanto mais envolvido com o corpo que é a igreja, quanto mais envolvido em oração e leitura, quanto mais envolvido enchendo a minha mente e o meu coração da vida de Deus, mais eu ando no Espírito. Porém, quanto menos envolvido, mais as obras da carne vão se manifestar. Se pensar aqui muito bem, a grande maioria, não vou falar 100% que eu não posso afirmar, mas mais de 90% não está pensando em pecado agora, não está pensando em como pecar, não está planejando em matar ninguém, espere em nome de Jesus, não está planejando em brigar com a esposa, pode estar bicudo, mas a palavra já está entrando, você precisa perdoar, mas eu não quero perdoar, eu preciso perdoar, mas não quero perdoar, está nessa luta interior, mas você de fato, você não está vivendo a vida na carne, neste exato momento. Por quê? Porque você está atento à palavra de Deus, ela está entrando e ativando o seu espírito, para tomar o controle da sua alma. Então às vezes você chegou triste, depois do louvor você já está em paz. Às vezes você chegou angustiado, depois de estar aqui quase 1h30 com a igreja, você está sentindo mais em paz com o Senhor. Por que disso? Porque o seu espírito foi ativado. E quando nós andamos no Espírito, a nossa alma começa a ser transformada. Então, como se fosse uma chavinha. Não adianta eu estar no meu carro, parado lá no meu carro, e não ligar o carro. Porque ele não, se eu fizer assim, vai, não vai. Anda, não anda. Tenta virar o volante, quem tem volante elétrico ou hidráulico, não, é duro pra caramba. Por quê? Porque ele não está ativado o carro. Para funcionar o carro, a mover-se na direção que você deseja, a primeira coisa que precisa acontecer é ligar. Então, para você andar no Espírito, você precisa ligar o seu espírito. E esse ligar é estar conectado com o corpo de Cristo, é estar conectado com a vida do Senhor, é estar conectado com a igreja, é estar conectado com os irmãos. Irmãos, eu falo, até brincando aqui com os irmãos, a gente chega aqui 5h30 da manhã. Eu já cheguei atrasado várias vezes aqui, por causa que, mais 5 minutos, Jesus. Aí os 5 minutos, o demônio lá me dá 20 minutos na cama. Que raiva, viu? Aí eu atraso, correndo, não tomo banho, vim para cá correndo. Mas o fato, essa disposição de me estar conectado com os meus irmãos aqui às 6 horas, 6h20, que seja 10 minutos, é o suficiente para ativar o meu espírito. E ao ativar o meu espírito, me conecto à igreja. E ao conectar com a igreja, a minha alma se submete às vontades do meu espírito. Nós precisamos andar dessa forma. Não tem como. Você não pode andar no automático, porque o seu automático se chama carne. O seu automático é pecado. Você tem a natureza do pecado. Eu e você temos essa natureza. E precisamos sair dessa vida. Por isso precisamos, porque somos espírito, precisamos também ativar, andar, ligar a vida no Espírito, para que a nossa vida, a nossa alma seja transformada dia após dia. Diga aleluia. Então o livro, ele está mostrando para nós o que o Espírito Santo de Deus faz com você e comigo. Quem não comprou o livro ainda, acho que tem poucas unidades lá, temos R$25. Compre o livro, leia conosco. Pastor, mas faz 2 semanas, não tem problema, leia 3 capítulos por dia, daqui até domingo, você vai ser muito alimentado por Deus, o seu espírito vai ser ativado. Então, na primeira semana, nós falamos muito sobre o que o Espírito Santo faz na vida do homem. E o primeiro capítulo falou sobre mover-se na nuvem. Então o Espírito Santo, ele é o nosso guia, ele é o nosso direcionador. Toda vez que eu tenho uma dificuldade, seja ela na minha casa, seja ela na minha família, seja uma direção para meus filhos. Esses dias o Pedro estava um pouco em crise, porque estava tendo muito estudo, né? Estudar de manhã no colégio puxado, à tarde no Senai também, que é puxado. Ele estava um pouco em crise, eu percebi que estava muito preocupado. Eu fui orar ao Senhor, falei: Deus, me dá palavras de sabedoria, para eu tocar o coração do meu filho, para que o espírito dele esteja alinhado com a sua vontade. Eu não quero ele pressionado, eu não quero ele cansado, eu não quero desenvolver uma síndrome de ansiedade nele, por causa de preocupações. Eu quero que ele ande em paz no Senhor. E um desses dias eu fui com ele, eu fui buscar ele no Senai, e viemos quase 1h30 conversando. Conversamos tanto, que eu percebi que no meu espírito que, de fato, ele entrou no descanso, ele entrou na paz do Senhor, confiando em Deus.
Então, quando você pede ao Espírito Santo te conduzir, é como se a nuvem estivesse te guiando. Sabe o meu problema e o seu problema? Muitas vezes não queremos ser guiados pelo Espírito Santo, queremos ser guiados pela nossa carne. E esse é o grande problema meu e seu, porque ser guiado pela carne é ser guiado pelas obras da carne, que são dissensões, facções. Gálatas 5 fala sobre isso. Então você e eu precisamos decidir se vamos andar segundo a nossa vontade, nosso desejo carnal, ou se vamos seguir os princípios da palavra do Senhor. Quem quer viver uma vida no Espírito, ele anda debaixo da nuvem. Pergunta para o seu irmão: você tem andado debaixo da nuvem? Mas o Espírito Santo de Deus também, ele tem poder para gerar vida aonde tem situações difíceis. Eu tenho passado 2 semanas bem complicadas. Minha mãe ficou internada, meu sogro ficou internado, essa semana a pastora Soraya ficou internada. São situações que eu não tenho como controlar. Como eu vou controlar a saúde da Soraya? Como eu vou controlar a situação da minha mãe, que ela está com AVC há 5 anos? E infelizmente está esqueci a palavra. Regredindo, obrigado. Está regredindo a sua saúde. Falei, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho como resolver. É uma situação difícil. E é nessa hora que Deus vem com milagres. Nós passamos uma situação essa semana com a Soraya, com a pastora, muito terrível, muito ruim. A primeira médica que nos atende fala assim: olha, você está com risco de morte. Na cara assim, o que você está passando aqui, com certeza é uma meningite, e essa meningite vai te tomar, que pode gerar sequelas no seu cérebro, no seu corpo, e isso é se não te levar a óbito. Aí eu pergunto para a pastora: doutora, mas qual que é o risco? Eu falei, total risco. Gerou uma preocupação nela, gerou uma preocupação em mim. E olha, o que eu posso fazer? Nada, internou ela. E começamos a orar, começamos a declarar, começamos a profetizar. Por quê? O Espírito Santo de Deus, ele é o solucionador das suas causas impossíveis. E 2 dias trabalhando, estando no hospital com ela, Deus foi trabalhando. No final, Deus fez um grande milagre, fez um grande poder. Usou um médico muito precioso, muito cuidadoso, e deu o diagnóstico certo. E hoje ela está sendo tratada de forma muito poderosa pela graça do Senhor. Presta atenção numa coisa: em tempos difíceis, o Espírito Santo está aí para te ajudar. Quem crê nisso, diga amém. Então, ele também dá força para você matar os leões do dia a dia. Ô meu irmão, quantos aqui foram já abençoados por Deus? Diga aleluia. Quantos têm um casamento feliz? Diga glória a Deus. Quantos têm visto a sua família ser salva? Diga aleluia. Isso é bênção de Deus para a sua vida. Isso é bênção de Deus para a minha vida. Mas presta atenção, sempre tem um inferno querendo destruir as bênçãos de Deus na sua vida. Davi estava cuidando das suas ovelhas, e de repente um leão foi lá e abocanhou uma das ovelhas e levou. Davi não aceitou, porque tudo que Deus nos deu, o diabo não pode roubar. Fala comigo assim: tudo que Deus me deu, o diabo não vai levar. Não vai levar mesmo. Por que ele não vai levar? Porque foi Deus que te deu. Mas só que ele vem com aquele rugido fajuto dele. Ele vem gerando circunstâncias para você entrar na carne, gerando problemas para você entrar na vida natural. Resultado disso, às vezes ele rouba a sua bênção. Você tem um emprego de Deus, você tem um emprego da vida de Deus. A irmã estava dando testemunho para mim, achei tão precioso. Vou aproveitar e dar o testemunho agora para você. A irmã falou que estava sendo perseguida no trabalho, e o diabo lá usando a pessoa contra ela, falando mal dela, e ela posicionada. E aí a nossa atitude é entrar na carne. E a carne: não, eu vou mostrar quem eu sou, eu vou mostrar, agir da minha forma, porque vai perceber, essa é a nossa atitude carnal. Mas só que o Espírito Santo usou uma pessoa, pastor, deixa quieto, deixa que Deus vai providenciar para você. E durante muito tempo ela foi perseguida, o leão querendo roubar a bênção dela. Vou te explicar por que é a bênção, não é roubar o emprego dela. Então, o diabo roubando, querendo destruir, tirando a paz dela. Resultado disso, depois de um tempo, não sei o que aconteceu, ela também não sabe, a pessoa que perseguia foi demitida, ou pediu as contas, eu não sei. E ao ser demitida, pediu as contas, 1 semana depois, a ela foi promovida. Presta atenção numa coisa: o diabo sabia que Deus ia promovê-la. O diabo sabia que ela ia receber um salário maior. O diabo sabia que ela é fiel ao Senhor, que ela ia continuar fiel ao Senhor. E sabendo disso, ele vem com um leão, querer roubar a sua bênção. E a forma, infelizmente, nós, de forma imatura,
nós de forma às vezes carnal, aceitamos a provocação do diabo e perdemos a nossa bênção. Mas eu vou te falar, o Espírito Santo está dentro de você, para que você não perca uma só bênção do céu sobre a sua vida. Quem crê, diga amém. Fala para o seu irmão: Deus tem bênçãos sem medida para você. Quando eu peço para você declarar isso para o seu irmão, é porque quando você declara, você está confessando, e quando você confessa, os céus falam sim. A Bíblia fala: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Se 2 ligarem na terra, será ligado no... Então eu não falo como frase de efeito. Quando fala vida para o seu irmão e fala para ele, fala porque está proclamando para a sua vida e para ele. Então declare isso, se você assim deseja. Quantos querem ser abençoado? Fala para o seu irmão assim: eu declaro bênção sobre a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. E também sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele abre mares, oportunidades para a nossa vida. Então muitas vezes passamos por tempos muito difíceis, que a gente não consegue ver um palmo à nossa frente. Quantas vezes o seu casamento foi a fio? Quantas vezes você perdeu as esperanças contra o seu filho? Quantas vezes você não sabia para onde mais caminhar no seu trabalho? Quantas vezes você não sabe mais o que fazer com a célula? Fala: Deus, eu preciso de um milagre, porque eu estou olhando para trás, não tenho o que fazer, e para frente só vejo barreira. Aconteceu com Moisés isso. E quando Moisés chegou diante do mar vermelho, Deus falou o seguinte: por que você está parado? Avance, ande, continue, pegue o seu bordão e toque o mar. E nessa hora o mar se abre. Eu quero te falar que o Espírito Santo de Deus é aquele que te empurra para viver o sobrenatural. O Espírito Santo é aquele que te empurra para viver coisas incríveis com Ele. Muitas vezes você não tem experimentado de prosperidade, porque o pastor Elton falou de dízimo e oferta aqui. Eu quero falar para você com muito amor e carinho, porque eu sinto no meu espírito falar isso nesse culto. Percebo que muitos não experimentam prosperidade porque estão esperando Deus te abençoar. Mas quero te falar, você já é abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quem crê, diga amém. Mas se você já é abençoado, Deus está te falando: seja fiel, seja firme, seja alguém posicionado. Então haja segundo aquilo que você crê. Qual que é a diferença da vida do crente para o do mundano? O mundano, o ímpio, ele só faz aquilo que já tem. O cristão, aquele que anda no Espírito, ele faz aquilo que ele crê. Então eu sou fiel porque eu creio que eu sou próspero. Eu derramo amor sobre minha esposa porque eu sei que eu vou receber também amor de Deus através dela. Então nós andamos por fé. Então eu sou pastor aqui, eu já estou, para quem não sabe, eu já estou procurando aqui um prédio para mais de 1000 pessoas aqui para um culto. Diga aleluia comigo. Então estou olhando o terreno, estou procurando. Mas pastor, aqui tem 300 pessoas, à noite tem mais 300. Será que não dá para ficar aqui? Não, dá para ficar mais um ano, no máximo uns 2 anos. Por quê? Eu quero um culto maior para nós como igreja, porque nós queremos ganhar toda essa Itaquera para Jesus. Diga aleluia. Irmãos, estamos 400 mil pessoas só em Itaquera. 400 mil pessoas. É impossível que nós vamos ter uma igreja desse tamanho somente. Ah, pastor, você quer igreja grande? Não, eu quero ganhar Itaquera para Jesus. Se a consequência é ser igreja grande, que nós tenhamos em nome de Jesus. Isso é o que? Andar por fé. Eu não estou olhando, não podemos crescer muito, porque o prédio não cabe. Não precisamos crescer muito. Não, eu vou olhar o seguinte: eu vou transpor esse mar, eu vou avançar nesse mar, e a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Diga amém, diga aleluia. Fala para o seu irmão: passe os mares da sua vida, porque Canaã já está logo a seguir. Aleluia, glória a Deus. Então Deus também, o Espírito Santo, Ele quer liberar sobre você recursos. Então o Espírito Santo, ele é especialista em te dar recursos. Obrigado, pastor. Ele é especialista em liberar para você tudo que você precisa. Não existe, deixa eu te falar algo, irmãos, assim, a experiência não é de pastor, é experiência de membro de igreja, é experiência de alguém que anda com Jesus, é experiência que, mesmo sendo pecador, Deus tem abençoado. Não faltará nada na sua vida diante do propósito do Senhor.
Não existe nada na sua vida que vai faltar, se não for por vontade do Senhor. Presta atenção, uma coisa o pastor Elner querer uma BMW X5, sei lá, X7, X12, não sei qual que é a X que existe hoje. Outra coisa é ele precisar de um carro para andar. Então Deus promete para nós como filhos, que nós herdaremos, comeremos do melhor dessa terra. Diga, quem crê nisso, diga aleluia. Deus promete na sua palavra que você e a sua casa servirá ao Senhor. Diga glória a Deus. Então, se você crê nessa palavra, você tem que ser alguém que anda esperando. Então, imagine só, eu tenho 2 filhos, hoje não, mas hoje tudo bem, eles já conhecem a palavra. Mas imagine só que o Pedro e Davi tivessem 5 e 3 anos, ele não tem tanta revelação da palavra. E eu falo o seguinte, ó filho, hoje à noite, papai vai trazer um chocolate daquele que você gosta. Isso 6 horas da manhã. Ele simplesmente vai fazer o quê? Acreditar que papai vai trazer um chocolate à noite para ele. Então durante o dia, ele vai fazer o quê? Nossa, estou ansioso, porque esse chocolate vai vir. Eu não sei se vai ser 18 horas, eu não sei se vai ser às 20 ou se vai ser às 22. Mas uma coisa é fato, meu papai vai trazer um chocolate para mim. E durante o dia ele está tudo feliz. E durante o dia vem um amiguinho e fala assim, olha, papai vai trazer chocolate feliz. Que chocolate o quê? Todo pai promete isso. Não, mas o meu pai é diferente. O meu pai, o que ele fala, ele cumpre. E assim nós andamos com Deus. E durante o dia, o Pedro, Davi, expectativa, esperando. Aí chega no final do dia, o que acontece? Papai traz o chocolate. Mas eu trouxe às 11h59. Às vezes eu chegava às 18 horas. Mas aconteceu um problema no meu trabalho. E aí ele continuou na expectativa. Deu 6 horas, papai não chegou ainda. Ele poderia se comportar assim. Será que o papai esqueceu do chocolate? Aí começa a ficar triste. Aí vem o enviado do inferno. Falei para você, papai não vai te dar chocolate. Bem que você tem razão. Aí você fica angustiado. Mas chega 11h59, das 18 horas até as 11h59, você fica angustiado. Mas chega 11h59, papai trouxe o chocolate. Mas por que você ficou angustiado? Porque você não confia no papai. Porque você acha que o papai vai falhar. E é capaz, às vezes, de alguém falar, mamãe, vai comprar chocolate que o papai não vai trazer. Aí gasta dinheiro, gasta tempo, tem estresse, tem angústia. E por conta dessa sua dúvida a respeito do seu pai, você gera um problema imenso na sua casa. E no final sempre Deus dá o que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Quem crê, diga aleluia. Assim é o Espírito Santo na sua vida. Se Ele falou algo numa oração, eis que eu vou te prover as coisas. E se Ele falou que na palavra, principalmente a palavra, irmãos, hoje eu vou te falar algo muito importante. Experiência também de pastor, de igreja bem pentecostal. Eu não tenho nada contra a profecia, pelo contrário, eu amo profecia, eu gosto de profetizar, e eu recebo muita profecia. Mas a Bíblia nos ensina a julgar a profecia. E julgar a profecia significa o quê? Se Deus tem já falado com você e veio o irmão confirma, glória a Deus. Mas se algo você nunca pensou, a profecia veio, não é para você simplesmente tomar como posse, é para você orar para saber se é do Senhor. Eu vejo muito crente se arrebentando na fé, porque pega uma profecia como uma verdadeira, absoluta para ele, fica anos esperando, não acontece, aí dá culpa a Deus e as pessoas, e a igreja. Não, a Bíblia fala que nós devemos profetizar, mas cada um deve avaliar a sua profecia diante do Senhor. Eu como profeta, eu libero, independente se vai acontecer ou não. Se Deus mandou, eu vou fazer. Tem meninice no meio disso? Lógico que tem muita meninice. Mas só que você não pode desprezar a profecia. Então qualquer profecia que Deus já falou no meu coração, eu falo, é confirmação. Eu recebo, e gera mais fé. Se eu nunca pensei naquela profecia, ou se eu nunca criei naquela profecia, eu vou diante de Deus. Deus, a pastora Soraya profetizou tal coisa na minha vida. Senhor, me dá sinais que isso é uma verdade. Se não for, tira do meu coração. E eu fico em paz com isso. Então, tome cuidado, porque os recursos que Deus vai liberar sobre a sua vida, é fato, Ele vai te dar, diga aleluia. Mas só que o que está garantido é o que está na palavra.
Qualquer outra profecia precisa ser avaliada no seu coração. Fala para o seu irmão: o Espírito Santo vai prover todas as coisas espirituais, naturais, emocionais na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E por último, na semana passada, nós falamos sobre cura. Porque a graça do Senhor não é para aqueles que não precisam, é para quem precisa. Então, o evangelho, de todas as religiões, toda religião, ela tem uma base. Qual que é a base dela? Você precisa fazer para merecer. Então você precisa fazer algo para Buda, fazer algo para o santo X, fazer algo para o santo Y, para que depois de você fizer diante daquele anjo, santo ou Deus, você possa receber. Então nós ficamos nos penitenciando para receber algo da parte do Deus daquela religião. Mas o evangelho é diferente. O evangelho, quem se penitenciou por nós foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, Ele levou seus pecados, Ele levou suas dores, Ele levou sua condenação. E como prêmio para mim e para você, Ele deu acesso a todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ou seja, eu não preciso fazer nada. Ah não, preciso fazer algo. A coisa mais difícil: crer que eu sou abençoado por Cristo Jesus. Então, você e eu não precisamos fazer nada para receber do Senhor Jesus. Então, se eu sou um pecador, eu não mereço bênção? Não, mesmo como pecador, porque quando Deus te olha, Ele não olha o Tiago pecador, o Alexandre pecador, Ele olha o Cristo que habita no Tiago, Ele olha o Cristo que habita no Alexandre, e por causa do Cristo que habita você, você também se torna abençoado. Isso é poderoso demais, irmãos. É o evangelho sem peso. Aí tem alguns pastores que ficam até preocupados em pregar esse evangelho, porque não, o povo vai relaxar. Eu falo, não, querido, quanto mais amado eu sou, mais coisas eu quero fazer para agradar o meu Deus. Quanto mais a Soraya me ama em casa, quanto mais ela me serve, mais constrangido eu fico para servi-la. Essa é a graça do evangelho. Quanto mais Deus me abençoa, quanto mais Deus me prospera, quanto mais Deus me cura. Irmãos, eu estou uma semana doente em casa, mãe, sogro, minha esposa, e eu estou vendo todo mundo curado agora. Você acha que eu estou como? Nossa, Deus, misericórdia, porque tanto problema. Eu estou nada. Falei, glória a Deus, aleluia. Até brinquei com a senhora no hospital. É Deus atualizando os nossos testemunhos. Deus está atualizando meus testemunhos. Porque nem nada deste mundo vem contra você. Nada do diabo, nada deste mundo vem contra você para te destruir. Tudo é para te promover e trazer novas experiências com o Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Então Ele te cura. Então o Espírito Santo quer te curar. E essa semana nós aprendemos sobre o que o Espírito Santo quer fazer na minha vida e na sua vida. Ele quer transformar. Então nós mostramos na primeira semana o que Ele faz. Agora, essa semana o Espírito Santo, Ele quer te transformar, porque o grande objetivo do Espírito Santo não é somente te abençoar. Ele quer que você seja, é o principal objetivo, que você seja de fato a imagem e semelhança de Deus. Fala para o seu irmão, você precisa, fala mais forte, você precisa refletir a glória de Deus. Então lembra que eu te falei lá no começo? Fomos desconstituídos da glória de Deus. O pecado nos desconfigurou. Olha para a alma do seu irmão aí, olha como é que é essa alma esquisita. Não olha a beleza não, porque a beleza é outra coisa. Olha a alma. Quando eu olho para o Clodoaldo, dá de chorar. O que ele era antes, o que está sendo agora. E o que vai ser mais na frente, meu Deus do céu. Há uma penada, ele falou. Estou brincando. Mas assim, quem conheceu o Clodoaldo antes de Jesus sabe como ele era. Mas só que, quantos anos, Clodoaldo? 10 anos? 16 anos depois que conheceu Jesus. Quem olhar para o Clodoaldo, quem conheceu o Clodoaldo há 16 anos atrás e encontrar com ele hoje, que? Clodoaldo assim? Como assim? Por quê? O Espírito Santo foi trabalhando, transformando o Clodoaldo até ele chegar onde ele está. Ele está perfeito? Não, está muito longe ainda. Está muito longe. Está ou não está? Mas só que a cada dia ele tem crescido de glória em glória, avançado de glória em glória, e logo mais ele vai chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Com certeza ele tem muito mais paz que antes.
Com certeza ele tem muito mais confiança no casamento dele, como ele tinha antes. Com certeza ele tem muito mais tranquilidade de andar com o Senhor em prosperidade como antes. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai trabalhando. Agora, existem crentes que estão 10, 20, 30 anos desesperados, vivem angustiados. Eu vim do ministério onde as pessoas viviam se penitenciando. Não, Deus não faz. 20 anos, 30 anos com a mesma doença, 20 anos com os mesmos problemas. Tem alguma coisa errada na vida dela? Não, não é. É a forma de enxergar. Porque eu tive muitas dificuldades, não dá para compartilhar hoje. Eu tive um irmão morto com 3 tiros. Eu tive um pai morto com cirrose. Minha mãe teve um AVC agora por questões neurológicas do passado dela. Mas nem por causa disso eu não enxergo a bênção de Deus. Deus tem cuidado de cada detalhe da minha vida. E eu estou sendo transformado. Eu falei para Deus esses dias: Deus, o que o Senhor quer com tanta doença em casa? O que o Senhor querendo operar na minha vida? Eu não fiquei perguntando por quê? Por quê, Deus? Eu sou um pastor, todo dia eu oro por cura, todo dia eu oro por milagres. Como assim, Deus? Justo eu tenho uma semana, os 3 pessoas mais importantes da minha vida estão doentes. Eu vou abandonar o ministério. Não fiz isso. Eu falei: Deus, o que o Senhor quer com isso? Aonde está a chave? O que o Senhor quer transformar na minha vida? Me transforma. E eu percebi algo muito interessante, principalmente com a minha mãe e com a minha esposa. Eu lembro que quando minha mãe teve o AVC, eu fiquei muito mal mesmo, ela sabe disso. Porque quem sabe da história da minha mãe, assim, ela não merecia isso. Quem conhece a vida sofrida que ela teve com o meu irmão mais velho e com o meu pai, e com as questões neurológicas dela, ela não merecia estar no final da vida dessa forma. Ela tem 70 anos. E aí eu fiquei em crise, questionando a Deus de forma veemente. Falei: como assim, Deus? Como o Senhor permitiu isso? Ela sempre pediu para não ficar numa cama. Fiquei angustiado, assim, não revoltado com Deus, mas fiquei mal. Falei: como assim, Deus? E fiquei questionando a Deus esse processo. E durante 3 anos, eu ia sexta-feira, irmãos. Eu vou hoje não dá mais porque ela tem fisioterapia. Toda sexta-feira eu acordava aqui 4h30 da manhã, saía daqui de Itaquera 5 horas, para levar ela para a fisioterapia. Eu ia daqui até Carapicuíba, 70 quilômetros, chorando, angustiado. Eu chegava na cama dela, pegava ela no colo, colocava no carro, levava fisioterapia, voltava para casa, tomava um café com ela, ficava a parte da manhã com ela e voltava chorando. Minha sexta-feira, minha esposa sabe, era angustiante para mim. Era o pior dia da minha semana, porque toda vez eu via minha mãe mal. E eu falei para Deus, falei para minha esposa: eu não aguento mais sentir isso. Essa angústia, o pastor ele sabe disso, que eu compartilhei com ele. Foi quando eu cheguei em Itaquera. Falei: Deus, preciso tirar isso do meu coração. E um dia o Espírito Santo falou com o meu coração: eu estou transformando você. Eu estou transformando a sua mãe. E falou assim: você não sabe a obra que eu estou fazendo na sua mãe. Você não está vendo, mas eu estou transformando ela à minha imagem e semelhança. Como assim, pastor? Com AVC? Eu não sei, irmãos, se AVC ou não. Uma coisa é fato: esse corpo vai ser destruído e ela vai ter um corpo glorificado em Cristo Jesus. E esse corpo glorificado vai parecer com Cristo. Então eu tenho que começar a enxergar na ótica de Deus. Eu comecei a enxergar como Deus enxerga. E a partir desse momento eu tive paz. Minha esposa passou por essa situação. Essa médica do inferno falou isso para ela. Na hora, assim, eu fiquei assim, até assustado na hora, preocupado, né? Vi, ela ficou mais assustada ainda. E eu fiquei em paz. Falei: Deus, eu tenho uma obra com a Soraya. Nós temos um chamado, nós temos um propósito, nós temos filhos. E o Senhor, nem um momento, nesses 18 anos, comentou comigo. Falei desse dia para Deus: comentou comigo que eu ia terminar o ministério sem ela. Então, Deus, eu não aceito esse diagnóstico. Está quebrado em nome de Jesus. E começamos a orar. Cada exame, ela fez exame de ressonância, ela fez tomografia, ela fez líquor, ela fez tudo que é exame para descobrir a maldita infecção bacteriana que ela tinha. E ninguém descobria, não descobria de jeito nenhum. E aí nós falamos: Deus está curado, não tem nada, está amarrado, declarando. E em paz, a cada dia, ela tendo mais paz e eu continuando em paz. No final do processo, Deus falou para mim: aprendeu comigo o que eu quis ensinar com você e com a sua mãe? Desse jeito. Desse jeito, o Espírito Santo falou para mim: você aprendeu agora, Alexandre, que eu que opero o milagre, eu que faço? Porque se você não estivesse preparado com a sua mãe, você estaria mais angustiado que a sua esposa agora.
Ele me ensinou a ter paz no meio do caos. Ele me ensinou a ter paz no meio da dificuldade. O que aconteceu? Minha alma foi transformada, está sendo transformada. Eu aprendi a passar por tempos difíceis. Eu aprendi a passar por tempos de transformação. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. O Espírito Santo quer te transformar. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo quer te transformar. Por quê? Porque você tem um Deus residente dentro de você. Você é alguém que vive diante do Espírito Santo. A transformação é para você entender que o Espírito Santo dá ordem no caos. Passou uma semana, ela está bem, ela está aqui, Viviane, levanta a mão, Senhor. Ó, como está viva, glória a Deus, aleluia. Levanta as duas agora para mostrar a verdade, ó. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. De fato. Por que eu estou te mostrando? Estou brincando aqui, mas estou te mostrando. Porque é isso, o resultado sempre o seu resultado e o meu resultado no Espírito Santo é bênção, é vida, é milagres. São prodígios, são sinais. Então você não fique desesperado no meio do caos. O Espírito Santo quer que no meio do caos você proclame a palavra dele. No meio do caos você proclama a vida dele. No meio do caos você proclama a verdade dele. Você está em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Tudo se fez novo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele que deu o seu único filho nos amou de tal maneira, Ele vai te negar as outras coisas terrenas. Não tem como. Tudo que você pedir em nome do Pai vai ser concedido, porque Ele é Pai amoroso, Ele é um Pai transformador, e Ele quer que a cada dia você desfrute das bênçãos que Ele tem para você. Quem crê, diga bem, bem forte. Eu creio nisso. É uma convicção, irmãos. Andar com Deus é andar com convicção. Mesmo que o caos está do lado direito, o caos está do lado esquerdo, a sua transformação em Cristo Jesus é saber: Ele sabe o que está fazendo, Ele está no controle da minha vida, eu confio nele e eu vou ser transformado nessa situação. Toda situação não é para te matar, nenhuma situação é para te destruir, toda situação é para te promover diante do Senhor. Toda circunstância é para trazer restauração. Pastor, mas essa circunstância é por causa do meu pecado. Aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor Jesus. Se arrepende do pecado, muda de vida e confie na graça, que Ele vai ser operante, vai ser transformador, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. A equipe de louvor já pode subir, por favor. Eu quero terminar com 2 pontos importantes dessa semana, que eu acho crucial, que é o ponto da revelação e do quebrantamento. Porque, presta atenção numa coisa: toda a palavra ministrada aos domingos, toda a célula às quintas-feiras, os cursos do Trilho Vencedor, as experiências que você tem no seu dia a dia, Deus está falando com você. Deus quer transformar você à imagem e semelhança dele. Quem crê, diga amém. Em tudo. Ah, pastor, mas tem coisa que é o diabo. Sim, até diante da obra do diabo, Deus quer operar milagre. Pastor Vitor falou aqui ontem, quero reafirmar o que ele falou ontem aqui. Quando tem muito caos na sua vida, inverte a circunstância, porque o diabo quer que você olhe o caos, Deus quer que você olhe a bênção. Então quanto mais caos, maior é o milagre que você vai viver. Quanto mais dificuldade, maior é a paz que você vai viver. Quanto mais dificuldade financeira, maior é a prosperidade que você vai experimentar. Presta atenção nisso. A equação de Deus é o contrário. Quando você está passando por dificuldade, inverte a equação, você vai ver o tamanho da bênção que Deus quer liberar sobre a sua vida. Com essa ótica, você é transformado no Espírito Santo. O problema é que nós estamos acostumados a olhar as coisas naturais, mas Deus quer que você olhe com os olhos espirituais. O que Deus tem para você nessa circunstância. Eu queria não vou proibir, que eu não posso te proibir, mas eu queria pedir algo. Nunca pergunta para Deus por que das coisas, mas sempre usa a frase: para que isso está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer liberar? E quanto maior a dificuldade, rapaz, a benção é poderosa. Sabe por quê? Nada é iniciado pelo diabo. Nada na sua vida é iniciado pelo diabo. É porque o diabo sabe que Deus iniciou algo poderoso, ele vem para atrapalhar o mover de Deus na sua vida. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. Quando eu
Foi para onde? 2019, que a mãe teve AVC. É, isso mesmo. 2019, eu vim em março para Itaquera. Pode começar a dedilhar, filha. Em maio, ela teve o AVC. Nessa hora, o diabo falou assim para mim: você vai abandonar sua mãe? Agora? A hora que ela mais precisa de você, você vai abandonar a sua casa? Minha esposa lembra disso. Uma crise para mim e para ela, porque ela ama muito minha mãe, ela tem muito encargo também. E eu falei para Deus: Deus, eu confio na tua obra. E eu nunca na minha vida eu tomei um passo pela minha vontade. Sempre o Senhor que soprou e me guiou. E mais uma vez eu não vou colocar a minha mão, eu vou confiar no Senhor. Irmão, nesses 5 anos que eu estou em Itaquera, nunca faltou recurso para minha mãe, nunca faltou pessoas para cuidar da minha mãe. Toda semana eu estou lá, derramo amor, carinho, cuido dela de longe, mando Uber para pegar, mando pessoas para levar, pago daqui no meu bolso. E eu falo assim: Deus, e eu quero estar mais perto dela. Aí um dia eu sentei com ela, acho que depois de uns 6 meses que ela teve AVC, só para verificar, né? Se eu estava lá, Deus, se eu estou certo na minha postura, fala com a minha mãe, ela é crente também. Eu falei: mãe, eu fico às vezes acusado, porque eu estou tão longe, estou 70 quilômetros da senhora. Eu queria estar cuidando da senhora, porque ela é mãe de 2 filhos homens. Eu tenho filhos pequenos e meu irmão tem filhos pequenos também. Não tem como morar com a gente. Senão eu ia parar, eu tinha que largar o ministério, meu irmão tinha que largar o trabalho dele. Não tem condições. E meu irmão é presbítero também, a esposa dele é envolvida também na igreja. Eu falei: mãe, seus 2 filhos estão envolvidos na obra do Senhor, como a senhora sempre sonhou, como a senhora sempre quis. Mas nós estamos sentindo acusados porque a gente não está cuidando, estamos pagando cuidadores para cuidar da senhora. Sabe o que ela fez? Ela não fala, ela fala assim, tipo assim, ó, não se preocupe, segue o propósito de Deus na sua vida. E eu falo para ela: só quer morar com a gente? Eu falei: não quero atrapalhar vocês. Eu quero que vocês cumpram o propósito de Deus. Eu criei vocês para ser grandes homens de Deus. Aquilo me trouxe uma paz tão grande, sabe por quê? Porque no meio do caos, Deus sempre vai trabalhar com o seu coração. Eu não me sinto culpado. Todos os vizinhos falam assim: nossa, que filhos vocês são. Como vocês amam a sua mãe, como vocês cuidam da sua mãe. E mesmo longe, eu escuto isso. Eu falo: Deus, é o Senhor selando o meu ministério, selando a minha transformação, porque muitas pessoas largariam tudo para cuidar. Eu entendo você que larga tudo, mas só que eu não posso largar tudo baseado no caos. Eu preciso fazer as coisas baseado na palavra de Deus, porque quem anda segundo a palavra, ele anda segundo o Espírito. E quem anda segundo o Espírito é transformado e se torna um vencedor. Quantos querem ser vencedor? Diga aleluia. Para isso acontecer, em nome de Jesus, abra mão de andar segundo a sua vontade, abra mão de andar segundo os seus conceitos, abra mão. Isso se chama revelação. E a revelação traz quebrantamento. Imagine só, o Rodrigo está vivendo uma vida ruim com a Cacau, com a esposa dele, briga, reclama, mas em algum momento a palavra toca o coração dele e traz revelação, e na hora ele fica triste. Está em 1 Coríntios, não dá para ler o texto, mas está em 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 7, verso 9. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele gera tristeza no Rodrigo depois da revelação. Mas como assim, Deus? Sim, se o Rodrigo está vivendo uma vida ruim com a Cacau, e ele está tendo atitudes erradas, e ele tem revelação que está errado, uma vez que eu tenho revelação que eu estou errado, é para sentir alegria? Não, tristeza. Então o Espírito Santo gera tristeza, fala contristado, está escrito no texto lá, contristado pelo Espírito para a salvação. A tristeza que ele sente é porque ele está errando, e que o Espírito Santo mostrou para ele: não tem problema essa tristeza, só não pode permanecer na tristeza, porque uma vez que ele está triste pelo Espírito Santo, ele vai ter transformação. Porque tem pessoas que ficam tristes pela resposta, ficam tristes por remorso por aquilo que fez, mas depois continua fazendo, continua pecando, continua vivendo errado. Não, então não foi o Espírito Santo, foi o remorso, porque você gerou algo ruim.
Mas quando a tristeza vem do Espírito Santo, ela traz completa transformação. Eu quero que hoje você fique de pé em nome de Jesus, porque eu quero que você ore diante do Senhor. Vou cantar esse louvor agora. Um louvor: Espírito, enche a minha vida. E você e eu precisamos ser cheios do Espírito. Fala: Senhor, me enche. Eu não quero andar segundo a minha vontade, eu quero ser transformado à sua imagem e semelhança. Me dê capacitação do céu, para enxergar como o Senhor enxerga, para ter revelação do céu, para, Senhor, ser quebrantado naquilo que eu preciso ser quebrantado, ser transformado naquilo que precisa ser transformado. Senhor, eis-me aqui, muda a minha vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora e falasse para Jesus, transforma a minha vida, transforma a minha vida, transforma-me, Senhor, transforma-nos, Senhor, segundo a sua imagem e semelhança. Oh, gera hoje quebrantamento nessa igreja, gera hoje quebrantamento nessa igreja. Senhor Jesus, vai mostrando cada situação, Senhor Jesus, vai mostrando aonde o Senhor está operando. Espírito Santo vai trabalhando em cada coração.